Oi pessoal, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui para mais uma aula de história, onde nós iremos aprofundar os estudos sobre os tempos em que os holandeses estiveram por aqui, tentando colonizar as terras do Brasil. Os conteúdos de nossa aula você encontrará no livro de História da coleção Liga Mundo para o terceiro ano, nas páginas 74 a 77, ok? O Brasil holandês. Em sua opinião, que razões levaram os holandeses a planejar ataques ao território do Brasil? Nós vimos na aula anterior que os holandeses competiam com os franceses e até os portugueses que aqui já estavam para tornar o Brasil colônia deles, por causa de riquezas como o pau-brasil e posteriormente por causa do comércio do açúcar também. Os holandeses invadiram o Brasil 2 vezes. Na primeira vez, em 1624, ocuparam a cidade de Salvador por 1 ano. Na segunda, em 1630, estabeleceram-se em Pernambuco e dominaram quase todo o Nordeste brasileiro durante 24 anos. Nesse período, a capitania de Pernambuco tinha a maior produção de açúcar do mundo. Isso despertou o interesse dos holandeses em invadir e controlar o comércio dessa mercadoria e também o tráfico dos escravizados. E aqui nós temos um mapa do Atlas de autoria de Ana Maria Rezende. Aqui o mapa fala do Brasil colonial na época da ocupação holandesa, que nós temos toda a área onde eles se instalaram naquela época, tá bom? Domínio holandês até 1637, domínio holandês durante 1637 a 1644. Nesse trecho que fala de Olinda e Recife, vai falar do contexto que estava acontecendo na época, tá bom? Mas como aconteceu a invasão? O que houve com a população que vivia no local? O invasor dominava o porto, o mar e a cidade. Os colonos luso-brasileiros dominavam o interior, as roças de mantimentos e todo o sistema produtivo. Esse impasse manteve-se até 1632. A partir de então, os holandeses conseguiram romper as linhas da resistência e dominaram todo o nordeste do estado do Brasil, da foz do Rio São Francisco até o Rio Grande. A bibliografia de Adriana Lopes, e Carlos Guilherme Mota, História do Brasil, uma interpretação. São Paulo, Senac, 2008, página 131. Por volta dos anos 1600, o Porto do Recife era considerado o mais movimentado do Brasil e o povoado que ali se formou tinha cerca de 200 habitantes. Durante a conquista do território, os holandeses incendiaram Olinda, cidade próxima do Recife, onde moravam as pessoas mais influentes da região. O resultado desse episódio foi o crescimento do Recife, que passou a ser a capital da capitania de Pernambuco. Então aqui nós temos da época, uma imagem de Franz Post. Na verdade é uma pintura, Retrato cotidiano do Recife do século XVII. Aqui nós vamos pegar o gancho da imagem, do quadro pintado por Franz Post para falar um pouquinho sobre o Maurício de Nassau, um nobre holandês no Brasil. O conde holandês Maurício de Nassau aportou em Recife, no atual estado de Pernambuco, em 1637. Sua missão era governar as terras invadidas pela Holanda. Nassau chegou ao Recife com uma comitiva de homens ilustres que ajudaram a transformar e a modernizar a cidade, construindo fortalezas, pontes, jardins e palácios. Eles fundaram até uma cidade chamada Maurícia. Nassau investiu em melhorias na cidade do Recife, tratou do calçamento de algumas ruas e do saneamento urbano, e proibiu que se jogasse lixo nas ruas e bagaço de cana nos rios e nos açudes, já que os peixes da água doce eram a principal fonte de alimento da população pobre. Em 1644, pressionado pelos holandeses, Maurício de Nassau foi obrigado a voltar para a Europa, marcando o início de um período de guerras contra a dominação holandesa no Brasil.
Em 1654, os portugueses e seus aliados indígenas venceram a guerra, pondo o fim ao domínio holandês no nordeste do Brasil. Então, nós vimos que não foi um processo tranquilo, né? Houveram muitas disputas, muitas guerras entre europeus, indígenas, né? Os indígenas, ora, estavam de um lado de um povo, ora, estavam do lado de outro, porque era a sobrevivência, né? Na verdade, os europeus vieram com toda a ganância, né, de expandir comércios, e isso hoje em dia a gente vê o resultado, que a Europa ela é muito rica, né, bem mais rica do que o Brasil, nas condições de vida. Nós somos mais ricos ainda em recursos naturais, em recursos que, infelizmente, até hoje são mal administrados. Agora, nessa página, nós vamos retratar de maneira mais lúdica, né, como que foi a invasão holandesa em quadrinhos, tá bom? Você gosta de ler histórias em quadrinhos, HQs? A HQ holandeses retrata o período mais próspero do domínio holandês nas terras que hoje formam o Brasil durante o governo do conde Maurício de Nassau, 1637 a 1644. Leia um trecho dessa HQ a seguir. Suas pinturas são ótimas, Castor. Gostaria que você trabalhasse comigo no palácio. Aqui no palácio, excelência. Sim, claro, eu preciso de um pintor com a sua habilidade. Quero registrar as riquezas da terra. Seria uma honra para mim, excelência. Isso para que entendam na Holanda o valor dessa colônia. E também para decorar meu palácio em Haia. Toral, André, Holandeses, São Paulo, Veneta, 2017, página 37 e 38. Então, aqui está retratando a história da invasão dos holandeses por meio de quadrinhos, tá bom? E aqui está a bibliografia, caso você queira pesquisar melhor. E agora nós vamos fazer uma reflexão sobre a história em quadrinhos que nós acabamos de ler. Responda as questões sobre a HQ. Letra A. Quem é o homem que vive no palácio e é tratado como excelência por Castor? Explique quem foi esse homem. Letra B. Em que momento histórico a HQ se passa? Letra C. Por que Nassau queria contratar o trabalho de Castor? Número 2. Observe a pintura Homem Tapuia de Albert Eickhout, artista holandês que fazia parte da comitiva de Nassau. Essa pintura pode ser considerada uma fonte histórica? Explique. Então aqui nós temos também uma sugestão de leitura, se chama Cidades e Florestas, os artistas viajantes entre séculos 17 e 19. Número 3. A HQ não termina por aqui. Com os colegas, imaginem um final para essa história e um destino para os seus personagens. Em uma folha à parte, criem os diálogos e as ilustrações e apresentem o resultado em sala de aula. Vocês podem fazer isso na sala, depois a Pro pode até agrupar vocês em duplas, trios, para poderem fazer essa ilustração, tá bom, pessoal? E para você que está nos assistindo, pode usar a sua criatividade e fazer numa folha de papel também. Como é que será que termina? Você sabe mais ou menos pela história o que aconteceu com o Maurício de Nassau, né? Então, aí você pode colocar o final da história por meio de quadrinhos, né? A continuação e o final da história. Nós vamos findando por aqui. Eu espero você em outros capítulos da história do Brasil. Um grande abraço a todos e tchau!